Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente continuar o estudo, o nosso ESD, né? O Programa Fundamental, tomo 2. Nesse momento que a gente ainda está em separação, vamos manter os estudos assim. Como eu perguntei a vocês se era melhor fazer o estudo como a gente está fazendo, ou através de aplicativo. Como assim não teve muita resposta, vou manter assim com gravação, porque tem a vantagem de poder assistir a qualquer momento, em qualquer tempo. E às vezes a pessoa não consegue estar lá naquele horário marcado, no aplicativo, enfim. Vamos testando. Vocês vão me dando retorno, tá? Para a gente começar o estudo hoje, vamos fazer uma prece como é de praxe, pedindo a Jesus, o nosso governador, seu bom amparo divino e os bons guias da espiritualidade que nos orientem nesse estudo, nos deem as inspirações necessárias para o ideal entendimento do que será visto aqui hoje. Assim seja. Então, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos dar continuidade nas leis e vamos começar uma nova lei. A gente vai começar o módulo 15, que é o módulo da lei de reprodução. E aí a gente vai começar com o roteiro 1, que trata de um tema interessantíssimo, que é o casamento e o celibato. Por que é tão interessante? Porque hoje em dia se fala muito que o casamento é uma instituição falida, e a gente vê, nesse momento que nós vivemos, várias novas formas de relacionamento, de casamento. Então é importante a gente saber o que é que tem na base espírita sobre isso, né? Então, antes de começar mesmo a leitura da apostila, eu vou trazer duas perguntinhas que tem no Livro dos Espíritos, para já dar uma introdução sobre o casamento e o celibato, que é a questão 695 e a 696. A 695 pergunta: o casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? A resposta dos espíritos é um progresso na marcha da humanidade. Então a gente já vê a importância disso, né? A importância dessa união permanente aqui no ponto de vista material. E na questão 696, a pergunta é: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Falando nesses termos atuais, né, de que o casamento é uma instituição falida, a resposta é bem incisiva: o retorno à vida animal. Então, na hora que se abolir o casamento da nossa sociedade, nós vamos regredir, vamos voltar no tempo. E aí Kardec continua que a união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Certo? Então aí a gente já vê uma visão geral da importância do casamento, da união dos dois seres, né? E aí vamos começar a leitura do texto da apostila. É um texto até longo, eu vou parando à medida que eu vi que tem alguma coisa aqui para acrescentar, tá bom? Subsídios, parte 1, visão espírita do casamento e do celibato, é a primeira parte que ele vai discutir. O Espiritismo esclarece que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas, foi o que a gente já leu, né? Elucida igualmente que o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Ou seja, aqui ele já está falando que o casamento é a união que implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra. Então, a base do casamento é a confiança. Essa é a primeira coisa que ele está dizendo aqui.
né? E aí segue: o casamento deve ser, pois, a união permanente de um homem e uma mulher, atraídos por interesses afetivos e vínculos sexuais profundos. Essa união não é uma invenção humana, mas sim o resultado da lei divina que nos criou para o regime da interdependência. Como ele falou anteriormente, é que é um regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam no campo da assistência mútua, ou seja, é o regime da interdependência básica, que é uma lei divina. É uma lei divina que a gente seja interdependente em diversos modos, entre eles o casamento. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, uma vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Dessa forma, o casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Aperfeiçoamento como individualidades e como cônjuges, né? E perpetuação da espécie, porque um dos objetivos das ligações afetivas é a reprodução, né? Que é justamente isso que a gente está estudando, que é a lei de reprodução. Então, isso é importante para a perpetuação da espécie. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminham, porque a lei do renascimento, né, justamente a lei de reprodução. Com a união conjugal, nasce automaticamente o compromisso de um para com o outro, pois ambos viverão na dependência um do outro. O casamento não é, pois, um contrato de compromisso jurídico, mas muito mais, um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. Esse autor aqui eleva o casamento, ele consegue resumir, né, que é Walter Barcelos, no livro Sexo e Evolução, ele consegue levar o casamento a um nível, ele consegue resumir tudo que os espíritos estavam falando num nível transcendental, assim, a gente consegue perceber, palpar a importância do casamento, porque a partir do casamento surgem compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, ou seja, em todas as áreas da nossa vida o casamento ele está envolvido. Então a responsabilidade é muito grande, que é justamente o que ele segue aqui. A responsabilidade conjugal não se resume simplesmente em adquirir um título de mulher e de marido, de mãe e de pai, mas muito mais. O desenvolvimento da compreensão precisa, do desejo sincero e do esforço constante para cumprir da melhor maneira possível os compromissos individuais, visando a um fim único, que é a sustentação da união para a felicidade mútua dos cônjuges e, consequentemente, dos filhos. Olha o nível de importância da responsabilidade que é quando a gente contrai o matrimônio. Né? Uma responsabilidade conjugal que nos traz um esforço constante de cumprir da melhor maneira possível esses compromissos para trazer felicidade mútua entre o casal e assim que essa responsabilidade, essa felicidade se reflete nos filhos, né? Então, já tem uma coisa importante aqui, que a felicidade entre o casal é importante para a felicidade dos filhos, uma coisa não anda sem a outra, né? E aí, essas são, pois, as razões de os espíritos superiores afirmarem incisivamente que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. E aí a gente retorna ao questionamento inicial. O casamento é uma instituição falida? Esse argumento que a gente escuta atualmente com tanta frequência é verdadeiro? E a gente tem a resposta aqui pelos espíritos que não, né? Vou seguir na leitura. Sabemos, no entanto, que existem muitas pessoas que preferem não se casar, optando pela vida celibatária, que são aquelas pessoas que não têm relação com outras, né? A propósito, Emmanuel, assim, nos esclarece a respeito. A abstinência em matéria de sexo e celibato, na vida de relação, pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente
para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, ou seja, são aquelas pessoas que espontaneamente procuraram a vida celibatária para isso, né? Para burilamento ou serviço. E aí ia daqueles outros, e aí são os outros tipos de pessoas que vivem no celibato, que se veem forçadas a adotá-las por força de inibições diversas. Ou seja, a pessoa não opta por aquele celibato, ela é obrigada a viver naquele celibato, né? Indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmos escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. E aí a gente se lembra de Valdo Franco, de Chico Xavier, que foram pessoas que dedicam, né, ainda a sua vida na ajuda ao próximo e viveram essa vida celibatária de forma espontânea, porque eles tinham todos os requisitos para ter uma vida a dois e optaram por não, para o desvio dessa energia na ajuda do próximo. Ele vai discutir isso um pouquinho mais na frente. Então, isso é um tipo. Outros são as pessoas que talvez por algum erro do passado, algum mau uso dessa energia sexual, são obrigados nessa vida a viver em celibato. É diferente, né? E aí ele segue falando dessas pessoas que optam pelo celibato espontâneo, né? Ao agirem assim por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e desse modo amparando os irmãos de humanidade, através de variadas maneiras, convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos que são os de natureza espiritual. E eu resolvi dar uma paradinha aqui para a gente entender um pouco o que é energia sexual, porque na nossa materialidade a gente pensa em energia sexual só o encontro carnal entre homem e mulher, e aqui a gente está vendo que não, que essa energia sexual ela pode ser utilizada para outras coisas. E aí no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, ele explica, tem vários temas no tocante às relações humanas, digamos assim, e aí tem um capítulo que é o capítulo 5 que fala justamente sobre a energia sexual. E aí ele diz assim, pergunta, ele sempre começa com a pergunta do Livro dos Espíritos e vai explicando. Aí a pergunta é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Ou seja, o que liga, o que dá a liga nos corpos orgânicos e inorgânicos é o mesmo tipo de força? E aí os espíritos respondem, sim, a lei de atração é a mesma para todos. Ou seja, se é um ímã se unindo, um homem e uma mulher, a força de atração é a mesma. Que é a questão 60 de O Livro dos Espíritos. E aí Emmanuel fala, a energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. O que é que ele está dizendo aqui, Emmanuel, com a sua linguagem extremamente culta? Que a energia sexual ela é uma das responsáveis pelas potencialidades criativas que nós temos e que gera as cargas magnéticas de atração. Então, todos temos essa energia sexual canalizada para o outro ou para o trabalho espiritual, como Chico Xavier e Divaldo Franco. E ele ainda segue na explicação sobre o uso dessa energia sexual. Ele diz, à medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve um impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou seja, na reprodução, na geração de novos seres, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura, para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor na evolução e burilamento da vida no planeta. Ou seja, a energia sexual ela é energia motora, ela é energia criadora, seja de criação de outros seres, seja de criação de evolução, progresso, experiência, beleza, enfim.
ela é uma energia criadora. Então, ela é extremamente importante. E aí, por isso que ele diz que a gente tem que ter um emprego digno, amparado por valores morais dessa energia. E a gente tem que saber usar essa energia de forma adequada, né? E aí ele finaliza, ele fala mais algumas coisas, mas ele finaliza dizendo que em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual que, na essência, verte da criação, então vem direto da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva. Entendendo-se, porém, que criatura alguma no plano da razão se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê. Ou seja, cabe a nós a forma como vamos utilizar essa energia sexual de que somos dotados e vamos ter consequências de acordo com o uso que fizermos dela. Então, achei importante trazer isso para o nosso estudo, porque a gente precisa entender a importância dessa energia sexual e o seu uso, já que estamos tratando de lei de reprodução e que a energia sexual não é só para isso, né? Aí, voltando ao texto da apostila, ele segue. Existem, porém, aqueles que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão pelos quais sanam erros do pretérito ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos de espírito, ou seja, primeiro ele falou de quem tinha o celibato espontâneo e aqui ele está falando de quem tem, das pessoas que são obrigadas a serem celibatárias, né? Ou que são obrigadas à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis, ou por algum erro do passado, por algum motivo, essas pessoas têm que permanecer em abstinência. Aí segue. As criaturas com vida celibatária na Terra muito dificilmente são compreendidas e normalmente sofrem críticas e acusações por parte de familiares e amigos de possuírem indiferença, frieza, preguiça e irresponsabilidade ou de serem afeitos à vida fácil porque não se casaram, fugindo das obrigações sagradas do matrimônio. São acusações que não retratam a realidade espiritual dessas criaturas na maioria dos casos. Não podemos taxar as pessoas que vivem em solidão afetiva, sejam homens ou mulheres, servindo a uma ordem religiosa qualquer, ou participando da vida em sociedade, como criaturas sem necessidades afetivas, assexuais e sem anseios do coração. Sendo assim, é necessário compreender que, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, ou seja, o ato em si do celibato não é um meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista ao bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Essa frase aqui de renúncia às alegrias da família me chamou a atenção, porque na maioria das vezes quando a gente vai elencar os nossos pontos de felicidade, em sua maioria, elas estão relacionadas a essas relações familiares. E aí, quando você espontaneamente se abstém disso daí, realmente é como ele fala aqui, nos eleva acima de uma condição material, né? Como ele fala, ele dá uma propulsão maior na progressão. E aí a gente vê a importância disso, né? Aí aqui na apostila ele vai entrar agora em outro conceito importante demais, que é a monogamia entendida como a lei da natureza. Outra coisa importante para a gente discutir num momento como esse, porque se fala em pan-amor, né, que podemos ter relações múltiplas, mais uma vez voltando o pensamento para a questão do casamento como instituição falida, e aí aqui ele vai discutir um pouco da importância da monogamia, então que é importante também a gente trazer isso para os nossos dias de hoje. E aí ele vem. A monogamia está de acordo com a lei da natureza. A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. Então ele já resumiu. A monogamia é uma lei da natureza, certo? E a poligamia foi a gente mesmo que inventou, nós humanos que inventamos. E a abolição é um progresso social. Quando a gente progredir socialmente, a gente não vai estar mais falando em poligamia.
O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Então, qual é a base do casamento? A afeição, o amor entre aquelas pessoas. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Isso é outra coisa importante para se dizer, porque às vezes quando se defende o poliamor, a pessoa diz que ama todas as pessoas igual, mas isso, está aqui os espíritos dizendo que não é possível. Na poligamia não há aquela afeição real, há apenas a sensualidade. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos, ou seja, faltaria pessoas para se juntarem com tantas pessoas, né? Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco, ou seja, em alguns lugares assim, alguns do planeta, né, no geral, ainda existe a poligamia, né? Mas não é o comum, não é o que a gente vê na maioria dos lugares do mundo, né? Então, se não se vê na maioria dos lugares do mundo, é porque realmente é uma coisa que está se perdendo. Ao longo do tempo, essa poligamia vem se perdendo. Então, é mais uma coisa que aponta para o aperfeiçoamento social, né? O ser humano pouco espiritualizado possui acentuado instinto sexual, fundamental à perpetuação da espécie e do planeta, ou seja, é como os animais. O instinto sexual dos animais é bastante elevado porque é fundamental para a perpetuação da espécie. É a mesma coisa para os homens, para os seres humanos, né? É necessário que seja assim, pois, como sabemos, em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido pelos prazeres materiais, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. A gente já teve, no semestre passado, uma aula que a gente ficou discutindo instinto e inteligência um tempão. E mais uma vez esse assunto retorna, porque é muito importante. Então, o que é que ele está dizendo aqui? O homem foi criado, só tem instinto, assim como os animais, né? Só temos instintos. E aí, quando a gente vai avançando e se corrompendo pelos prazeres materiais, a gente tem sensação, que é isso que a gente sente, né? São as sensações. Mas quanto mais instruídos e depurados, nós temos sentimentos. Então, as sensações são os primórdios dos sentimentos. Então, o instinto, sensação, que ainda é muito material, e sentimento é o que vem depois disso. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A gente provavelmente não entende o que é o amor, né? Se fala muito que o mais próximo do verdadeiro amor é o amor do maternal, né? O amor da mãe pelos seus filhos. E realmente quando a gente tem filhos, a gente vê que é um negócio que a gente mal consegue explicar, mas ainda assim o entendimento de amor que nós temos não é o amor sublime, que provavelmente vamos conhecer daqui a algumas, sei lá, milhares de encarnações, né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Por força da lei de progresso, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, tem que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria, ou seja, tem que aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os instintos. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento, trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então, os instintos é o progresso, é como se fosse a sementinha do sentimento, né? E é engraçado aqui porque a gente vai vendo que a gente está estudando a lei de reprodução, mas aí ele vem e fala em lei de progresso, lei de amor, e tudo se combina, né? É importante que a gente perceba como tudo se combina. A passagem da poligamia para a monogamia nas vinculações sexuais e afetivas humanas acontece de forma paulatina, porque, à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência.
não sei onde foi que eu vi, mas o progresso humano ele se dá como se fosse uma cruz. A gente se verticaliza na questão do sentimento, nos unindo ao divino, porém a gente permanece na horizontalidade dos planos materiais que a gente precisa estar aqui, e aí é onde entra a inteligência que a gente desenvolve aqui, né? Nos primeiros, ou seja, na verticalidade, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é o instinto sexual nos mais nobres aspectos. É o mesmo instinto, só que nobilizado, né? Emanando-se às forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. Nos segundos, ou seja, nesse plano, esse plano horizontal da inteligência, né? Cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos, lei de ação e reação, né? Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer, com o dom de amar que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores, ou seja, a responsabilidade moral que a gente está adquirindo, por exemplo, através do estudo desse, nos traz uma disciplina que vai nos ajudar a alcançar os planos superiores, é uma sequência, né? O instinto sexual, nessa fase da evolução, não encontra alegria completa senão em contato com outro ser que demonstre plena afinidade. Então, o nosso instinto sexual só é satisfeito quando a gente encontra outro ser com quem a gente se afine, né? Em semelhante iminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, uma vez que dentro dela realiza, naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos, na constituição do binário de forças, né, que é a união dos dois, capaz de criar não apenas formas físicas, ou seja, a reprodução em si, né, os filhos, para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina, ou seja, através dessa união, desse binário, que além de gerar outras formas, né, além de gerar os filhos, nos obriga a um progresso de inteligência juntos, de extensão, beleza e amor, porque a gente olha normalmente junto para um mesmo objetivo, né? Então, por isso que se progride tanto. E a terceira coisa que a gente vai discutir aqui hoje é a inconveniência da abolição e da dissolução do casamento. Hoje em dia a gente sabe que os matrimônios têm se desfeito de forma muito grande, de forma, né, bem frequente, a taxa de divórcio tem aumentado. Então é importante a gente discutir a inconveniência disso daí, né, da dissolução do casamento. E aí ele começa, né? A despeito das uniões matrimoniais representarem, na maioria, instâncias de reajustes espirituais, a abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Ou seja, não, então está tendo muito divórcio, não vamos casar mais não, vamos ficar todo mundo apartado. Está aqui dizendo que não. A abolição do casamento nos faz regredir. Para o espírita, o matrimônio na Terra é sempre resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, ou seja, faz parte do nosso planejamento reencarnatório, na maioria das vezes, né? Antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Para o espírita, o casamento ganha ainda mais elevada importância, porque a gente, em sua maioria, já fez parte do nosso planejamento, aquele casamento, e ali eu posso estar passando por uma expiação, né, ou por uma missão junto com aquela pessoa, né? Como é importante.
Me perdi. Não. Casais que orientam a vida conjugal no que toca à coexistência íntima, segundo os padrões do amor, que ultrapassam as fronteiras do interesse corporal, que se põem acima do desejo da posse, exercitam assim no dia a dia, de santificantes renúncias, valores eternos que engrandecem corações em trânsito para o supremo bem. Ou seja, exercita como se o casamento, nessa renúncia que temos que fazer todos os dias para que a paz reine no lar, ele vai nos exercitando, vai exercitando o nosso coração para se engrandecer nesse trânsito de nossa reforma íntima, né? Espiritismo e Evangelho contribuem, assim, de maneira inigualável para que os alicerces do Instituto do Matrimônio se consolidem na esfera terrestre e se prolonguem nos planos espirituais, por ensinarem que as ligações humanas respeitáveis objetivam, em princípio, redimir almas. Então, na maioria das vezes, os nossos casamentos, eles não são só aqui, eles são casamentos espirituais também. Infelizmente, constatamos que é elevada a taxa de dissolução de uniões matrimoniais no mundo atual. Essas dissoluções matrimoniais, contudo, deixarão de existir quando a humanidade estiver mais moralizada. Por quê? Na maioria das vezes a gente vai se unir realmente pelos laços de afeição e essa dissolução vai diminuir o número, né? Os espíritos superiores nos orientam que, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as outras leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitissem aos filhos e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir, papel dos pais, né, aí na criação dos filhos. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, ou seja, aquela verdadeira afeição, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Muitas vezes a gente até confunde os sentimentos, e aí esses interesses materiais, não que seja interesse material de posse, mas cupidez, orgulho, vaidade, enfim, nos confundem os sentimentos e contraímos matrimônio que não são de verdadeira afeição espiritual, né? Quando tudo vai pelo melhor consoante, esses interesses, diz que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser, como se a gente pudesse medir felicidade com a conta bancária, né? A gente sabe que não. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única condição que sanciona aos olhos de Deus, que é a lei do amor. Então, a única condição para o matrimônio é a lei do amor. Então, é a mais importante. Então, muitas vezes nos preocupamos com várias outras condições, mas é importante que a lei do amor a gente deixa de lado. Então, é ela que, aos olhos de Deus, santifica o matrimônio, né? Outro ponto importante que devemos considerar é que o casamento, no sentido de organização social, porque querendo ou não é uma organização social, não deverá desaparecer da face do planeta, ou seja, não vai desaparecer, não é uma instituição falida o casamento, porque faz parte do processo civilizatório. Se estamos progredindo como humanidade, o casamento vai continuar, não vai acabar. Existirá sempre uma fórmula normativa para regular as relações humanas, ou seja, se a norma hoje é uma, pode ser que a norma amanhã seja outra, ontem já foi outra, isso vai progredindo, mas ele vai existir.
Uma vez que a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, ou seja, as leis humanas, elas têm que regular essas relações sociais. Por isso é útil e necessária, mas é variável, porque também varia de sociedade para sociedade, de lugar para lugar, né? De momento para momento da humanidade. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus, ou seja, a lei humana é importante, é uma exigência da civilização, mas nada impede que ela seja consoante com a lei de Deus, que ela ande junto com a lei de Deus, né? Em suma, temos consciência à luz do entendimento espírita que há casamento, aí ele fala de vários tipos de casamento, né? Casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. O patrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Aqui encerra a apostila, mas eu resolvi trazer só um adendozinho sobre o divórcio, porque nesse capítulo, apesar de estudar a lei de reprodução, os próximos temas não envolvem o divórcio. E como ele mesmo falou aqui que o divórcio está em... Os próximos estudos é o obstáculo à reprodução e o aborto. E como ele mesmo falou que o divórcio está em ascensão. E como foi formatado o texto aqui, fica parecendo assim, espíritas, não se divorciem de jeito nenhum. E não é bem isso que a gente tem em mente, porque a gente sabe que o divórcio está aí, então de alguma forma ele tem que ser lícito, né? Ele tem que ser ter alguma justificativa. E aí nesse mesmo livro de Emmanuel tem o capítulo lá sobre divórcio, que eu separei algumas coisas aqui só para gente, para quem já é divorciado, ou pensa em se divorciar, alguma coisa assim, não ficar desesperado. E aí no capítulo 8, que é o tema divórcio, e aí ele começa, né? O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado, ou seja, só a lei humana, né? Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Que lei divina? A lei do amor. Quando se leva em conta a lei do amor, na maioria das vezes esse divórcio não vai acontecer, não vai fazer parte. Mas como na maioria das vezes não se leva em conta a lei do amor, então tá lá o divórcio para resolver esse probleminha. Que isso aí tá escrito no item 5 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem a explicação do Emmanuel. Portanto, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. É aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. Então, aqui ele está falando da importância do divórcio, divórcio não, dos laços matrimoniais, né? Para burilamento, para melhoramento, para reconciliação com inimigos do passado, para a sublimação da alma. O casamento será sempre um instituto benemérito, que, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aquele que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Então, aqui ele está falando da importância. Mas mais na frente, ele vem explicando por que, às vezes, o divórcio é lícito. Então, ele vem dizendo aqui que, compelidos, muitas vezes, às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento e débito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Ou seja, muitas vezes aquelas pessoas se forçam a se manter casadas, mas aí vem um assassinato, vem um suicídio, vem outros traumas muito piores do que o divórcio. Então é muito melhor se divorciar assim. Nesses lances da experiência, que ele citou antes, né, surge a separação, a maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Então, em alguns casos, sim, é lícito se separar. Você pode ter aquele apoio moral de aprovação de que você está fazendo o que é certo. E aí você pode, no futuro, não contrair outro cônjuge. O cônjuge está a seu critério, né? E aí ele diz mais
só para finalizar sobre o divórcio, ele diz: óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou de expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico, em auxílio a si mesmos. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. E aí ele finaliza: o divórcio, pois baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então, isso aqui é importante, eu achei importante trazer esse adendozinho sobre o divórcio, porque quando a gente lê a apostila fica parecendo que não pode ser divorciado de jeito nenhum, isso pode trazer vários julgamentos na cabeça espírita, mas está aqui dizendo que o divórcio, baseado em razões justas, é providência humana, claramente compreensível nos processos de evolução. Então, por muitas vezes se faz necessário na nossa evolução aqui, por mais triste que seja esse divórcio, às vezes é necessário que aconteça. E aí, só para finalizar, aqui tem um trechinho que ele fala na questão da abstinência e do celibato, que assim, já está bem discutido na apostila, mas o último parágrafo desse capítulo, ele faz um resumo assim dessa questão que a gente tem discutido hoje, que é assim, que nos traz a reflexão e é importante demais. Tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se por essa razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. E esse aqui eu acho que resume bem tudo que foi lido. Todas as decisões com relação à vida sexual de cada criatura é um terreno sagrado de cada um. E cabe a cada um fazer o julgamento do que é o melhor para você. A gente não se pode julgar a vida do outro. Cada um tem que ter o autoconhecimento para saber o adequado para si. Certinho? Então, era isso o estudo de hoje, certo? Tem muita coisa interessante, tem muito mais coisa que dava para discutir, mas senão fica meio comprido demais, né? Mas, assim, qualquer dúvida, qualquer discussão, qualquer tema novo, qualquer coisa que vocês tenham em mente, mandem mensagem para a gente poder manter a discussão, tá certo? Muito obrigada pela atenção. Vamos fazer a oração do Pai Nosso para encerrar esse momento de aprendizado, tá bom? Muito obrigada, gente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai de todos os males. Assim seja. Tchau, gente. Até a próxima.